E assim a gente conclui facilmente que o investimento em imóvel é muito mais rentável que os investimentos tradicionais de renda fixa. Esse vídeo é para você que está procurando uma oportunidade de investir no mercado imobiliário, mas está um pouco inseguro, porque hoje a gente ouve muito na internet sobre os milagres do mercado financeiro, né? E ao mesmo tempo, muitos preconceitos sobre o investimento em imóveis, que hoje a gente vai desmistificar tudo isso aqui para você entender que o investimento em imóvel ele é muito mais sólido e muito mais rentável do que as pessoas imaginam. Mas antes da gente falar sobre os resultados efetivos, a gente precisa entender um pouco o porquê que as pessoas investem, né? São 3 os principais motivos que levam a gente a investir hoje. O primeiro é o mais óbvio, é para a gente aumentar o nosso capital, para a gente ganhar mais dinheiro. O segundo, ele já tem uma questão um pouco mais emocional, que é a gente atingir os nossos objetivos financeiros. Seja ele uma aposentadoria que vai deixar a gente mais tranquilo, uma viagem que a gente queira fazer, comprar aquele imóvel na praia, enfim, o que você quiser. E tem um terceiro que as pessoas geralmente se esquecem, que é proteger o nosso patrimônio da inflação. Isso pouco se fala, mas é muito importante, porque ao longo do tempo a gente tem esse monstrinho que é a inflação que vai comendo aquele patrimônio que a gente acumulou. Por isso que antigamente, quando se colocava dinheiro embaixo do colchão, nunca era uma boa ideia, porque lá na frente, quando a gente ia tirar, aquele dinheiro já não comprava mais aquilo que a gente comprava quando a gente guardou. E a gente precisa entender que todo investimento, de 3 pilares disponíveis, ele só consegue se apoiar em 2. Quais são esses pilares? Liquidez, rentabilidade e risco. Um investimento que tem alta liquidez e alta rentabilidade, com certeza o risco vai ser muito alto, que não é o que a gente quer. Agora, se a gente quiser um risco mais controlável e uma rentabilidade alta, vamos comprometer a liquidez. E assim vai. Não foge dessa regra, tá, gente? 2 a gente consegue agradar e 1 a gente vai ter que abrir mão. E é muito importante a gente conhecer quais as opções que o investidor do mercado financeiro convencional ele tem disponível, até para a gente poder traçar esse comparativo entre o mercado financeiro e o investimento no imóvel. Hoje o investimento no mercado financeiro ele tem 4 grandes grupos onde ele pode se apoiar, que são os investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto, o CDB, a gente tem as LCIs, LCAs e as debêntures, né? Investimentos de renda variável, que são as ações, os fundos de investimentos, as ETFs. A gente tem também os fundos imobiliários, que são uma classe um pouco mais específica e apartada dentro do mercado financeiro. E a gente tem também aqueles investimentos alternativos, como hoje, por exemplo, a gente tem investimentos em startups, criptomoedas e por aí vai. Hoje, nesse vídeo, a gente vai usar como referência a renda fixa, porque ela é mais previsível, ou seja, ela garante uma segurança um pouquinho maior para quem está investindo, e a gente consegue mais facilmente traçar um comparativo com o investimento no imóvel, que é onde a gente quer pesar nessa balança de comparação entre as 2 opções que a gente tem para investir o nosso dinheiro. Dentro das opções de renda fixa, hoje acho que a mais convencional é o CDB, né, o Certificado de Depósito Bancário. O CDB nada mais é do que a gente literalmente emprestar dinheiro para o banco para que o banco depois possa reemprestá-lo e ganhar nessa diferença, nessa margem. Um CDB, hoje ele paga 100% do CDI. Isso, eu estou falando de um CDB de um banco grande, uma instituição financeira que vai te dar uma segurança de fazer esse investimento sem você querer assumir um risco de bancos menores, né? 100% do CDI hoje, ela vai te entregar mais ou menos um 0,89% ao mês de taxa. Só que isso não é líquido e às vezes o pessoal esquece disso, porque os rendimentos do CDB eles estão sujeitos à tributação. E essa tributação, ela na grande maioria está uma tabela que é variável, podendo variar de 22% até 15%, 22,5%, se não me engano, a 15%. E isso tudo é variável conforme o tempo. Então, muita gente ouve dizer que o CDB tem uma liquidez diária, liquidez de D+1, só que isso não é bem por aí, porque se a gente tira esse dinheiro menos de 6 meses, a gente está suscetível a uma taxa muito maior de imposto. Então, para que a gente tenha uma taxa de 15% seria a mínima, a grande maioria dos casos são 2 anos que a gente precisa aguardar. Então, a gente precisa questionar um pouco essa liquidez. Mas líquido hoje, um CDB pode entregar para a gente algo em torno de 0,7, 0,72, tá? Vamos guardar esse número para a gente poder usar como referência. Uma outra opção que a gente tem hoje são as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito, tanto do mercado imobiliário quanto do agronegócio.
elas têm uma característica específica porque elas têm incentivo fiscal, ou seja, elas não pagam o imposto que a gente estava falando no CDB. Hoje, uma LCI e uma LCA de um banco também sem risco está pagando em torno de 92% do CDI, já líquido, né? O que a gente consegue ter aí uma taxa de mais ou menos um 0,8, 0,82 a última vez que eu calculei, líquido no seu bolso sobre esse investimento. Aí uma LC, uma letra de crédito que você vai ter que ter um compromisso ali, uma liquidez mínima de 9 meses, você tem que esperar para ter esse tipo de rentabilidade. Uma outra opção também muito utilizada em renda fixa é o Tesouro Direto, que nada mais é do que a gente emprestar dinheiro agora não para o banco, mas para o próprio governo federal, né? Ele cria esse canal onde você pode fazer esse tipo de investimento. Um Tesouro Direto hoje, ali, se a gente pensar um tesouro direto para você conseguir retirar no início de 2027, ele vai te pagar ali mais ou menos uma taxa bruta de 12,3%, 12,4%, que dá um retorno líquido de 10,4% ao ano. Então a gente traduzindo aí um tesouro direto para 2027 está aí na casa dos 0,87% ao mês. E uma outra opção que também tem muito boa em renda fixa é a gente partir para as debêntures, né? Que é o empréstimo para empresas, para que as empresas possam se capitalizar, e aí como o risco dessa empresa sempre é um pouquinho maior do que você emprestar para um banco ou você emprestar para o próprio governo federal, eles têm às vezes umas taxas um pouco mais atrativas. Então hoje, nas debêntures de empresas seguras que a gente pode comparar aí com esse investimento de banco ou de governo, a gente consegue líquido ao mês algo em torno de 0,8, 0,79 nessas empresas maiores como Vale, Petrobras e algumas outras quando elas querem se capitalizar, tá? Então, a grosso modo, se a gente pegar aquele resultado que a gente achou do CDB, o resultado que a gente falou das LCIs e LCAs, o resultado que a gente falou do Tesouro Direto e o resultado das debêntures, a gente somando aqui, fazendo uma média, na minha conta deu 0,795% ao mês. Vamos jogar 0,8, que eu acho que aqui fica mais fácil para a gente calcular. E aí um detalhe que, para ratificar um pouco esse cálculo que eu fiz, busquei em alguns portais de investimento os últimos investimentos realizados em maior volume no mês, a média que eu tirei deles ali deu 0,76, 0,75. Então, esse nosso 0,8 está numa posição onde a gente pode fazer um comparativo hoje tranquilamente, para a gente ter como referência e meta para a gente atingir com o nosso investimento no imóvel, tá? Bom, mas e imóvel? E comprar um apartamento? Como é que eu consigo comparar com essa opção? Eu vou traçar a estratégia mais tradicional possível, que é você comprar um imóvel e colocar ele para alugar, para te gerar uma renda mensal. Então vem comigo. Primeiro a gente precisa entender se dá para a gente fazer um comparativo, se o imóvel realmente é um investimento. Porque lá no começo a gente falou que por que as pessoas investem? Que é para aumentar o capital, para atingir objetivos financeiros e para proteger o patrimônio contra a inflação. Bom, nesse cenário que a gente traçou de investimento de um imóvel colocando ele para locação, aumento de capital acontece e atingir os objetivos financeiros? Sim, porque está entrando um valor mensal através do aluguel que a gente está recebendo, e isso faz com que a gente possa comprar aquilo que a gente quer e que a gente tenha efetivamente mais dinheiro do que a gente tinha antes, certo? Agora, será que ele atende o terceiro item também, que é proteger o nosso patrimônio contra a inflação? E a resposta também é sim. Por quê? Porque um imóvel é um produto. Produtos se valorizam ao longo do tempo, fruto da própria inflação também, e outros itens que podem fazer com que ele se valorize. Então, isso tudo qualifica sim o imóvel para que a gente possa chamá-lo de investimento, porque ele atende os 3 itens que a gente traçou lá no começo, de ser os principais motivos que as pessoas investem. Só que um detalhe que a gente não pode esquecer na hora de fazer e quantificar esse investimento é que, como a gente está tratando de uma alocação convencional, a gente nunca pode esquecer de que a gente precisa equipar também esse imóvel. Então muita gente faz a conta só com o valor do imóvel, mas esquece de que precisa se fazer um investimento para você poder ter o imóvel pronto para essa gestão de locação. Um imóvel de um dormitório hoje aqui na região de Ribeirão Preto, na nossa cidade, uns 50 mil você consegue deixar ele pronto. Um imóvel de 2 dormitórios por volta ali de 60, 62 mil. Um imóvel de 3 dormitórios a gente já está partindo para casa de 70, 75 mil reais para que ele esteja pronto e apto para se iniciar uma locação. Então nunca se esqueça de pôr esse número na sua conta para não ser surpreendido. Para comparar com o investimento no mercado financeiro, mas qual que é a rentabilidade efetiva que esse imóvel vai trazer? Porque a gente ouve falar muito sobre quanto que um imóvel gera de locação, né, de retorno financeiro mensal. E hoje, um lugar que a gente pode se apoiar bastante é o Instituto FIPZAP.
FIPE vem lá dos carros, né, que a gente fala muito sobre a tabela FIPE de veículos, ou seja, é um instituto de pesquisa, de estatística, de uma série de fatores, que em parceria com o grupo Zap, né, que é aquele do Zap Imóveis, do Viva Real e da OLX, eles conseguiram traçar, mediante todos os anúncios de locação e venda, parâmetros para que a gente pudesse justamente fazer esse comparativo de investimento. Hoje o Instituto FIPE-Zap coloca como rentabilidade mensal aqui na cidade de Ribeirão Preto 0,56% ao mês, nesse índice que saiu agora de setembro de 2024. Mas é legal você estar sempre consultando porque eles soltam mensalmente qual é esse índice de locação que tem média da sua região. E aí no meu caso em específico, como é meu primeiro contato de usar o FIPE-Zap mesmo para poder montar uma conta e gravar esse material para vocês, eu fui pesquisar os concorrentes da região. Pesquisei os 4 principais concorrentes que a gente tinha do produto que eu estava querendo comparar aqui, que é o Icon aqui da Tecnowhite, um produto bem específico, mas que ele tem concorrentes diretos na locação de que eu teria, e eu consegui chegar num número aqui de R$ 55,00 o metro quadrado, balizando até um pouquinho abaixo dos contratos fechados de locação nesses 4 principais concorrentes que a gente tem. Bom, e fazendo a minha conta com o índice do FIPE-Zap e fazendo a minha conta com os concorrentes, ela ficou muito próxima, com uma variação ali na casa de R$ 80,00 no mês, tá, gente? Então, mostra pra gente que o FIPE-Zap realmente é uma informação muito precisa que a gente pode usar nessa quantificação da rentabilidade que a gente vai ter. Só que também o aluguel, ele não é livre de imposto, a gente precisa pesar para entender o valor líquido que a gente tem. E o aluguel hoje, se a gente fizer na pessoa física, tem até um valor alto de tributo, mas uma pessoa que está investindo em imóvel, como forma de investimento e se rentabilizar, hoje tem várias maneiras de se criar ali empresas para esse fim específico para reduzir um pouco a sua carga tributária, chegando até em 11%. Então, eu considerei a grosso modo aqui que a rentabilidade mensal que um aluguel pode trazer para você é em torno de 0,48% aqui na região de Ribeirão Preto hoje. E é aqui que o investimento imobiliário geralmente perde para os investimentos do mercado financeiro que a gente quantificou antes, porque as pessoas levam em consideração única e exclusivamente o resultado mensal que ela tem com a locação daquele imóvel. E aí, se a gente for comparar os 0,48 que a gente traçou aqui para aqueles praticamente 0,8 que a gente viu no mercado financeiro em renda fixa sem risco, a gente vai olhar e falar, poxa, não compensa, não vou fazer esse tipo de investimento. Mas a conta não é bem assim. Ela não é só isso. O investimento em imóvel, ele entrega muito mais do que a rentabilidade mensal, e a maior parcela de rentabilidade que a gente tem, geralmente as pessoas esquecem de falar. E qual que é esse grande diferencial que a gente tem? É aquele que a gente falou no começo, de proteger o patrimônio da inflação. Por quê? Porque o seu imóvel se valoriza mensalmente. Então, todos os meses, a esse número de 0,48, a gente precisa entender qual é a valorização que o nosso patrimônio teve, porque ele tem sim que fazer parte da conta, e mais, é a principal fatia que a gente tem de que deve ser levada em consideração ao comparar com outras estratégias de investimento. E geralmente, por ser algo tradicionalmente subjetivo, que a gente não consegue quantificar, aqui fica sempre naquele do eu acho. Então a gente acha uma coisa, mas a gente ouve falar que outras pessoas conseguem outra e a gente se desestimula por aqui. É por isso que agora eu vou me aproveitar e vou me apoiar no FIPE-Zap de novo. Se ele já acertou tão preciso a parte de rentabilidade, no valorização ele também traz essa informação, porque ele também tem as informações de venda dos imóveis. Então eu aproveitei e pesquisei aqui na região de Ribeirão Preto de imóveis de 1 dormitório e de imóveis de 2 dormitórios como referência. E aí eu consigo ver que imóveis de 1 dormitório hoje, nos últimos 12 meses, entregaram 8,59% de valorização, contra dos imóveis de 2 dormitórios até um pouco mais, 9,44% de valorização. Certo? Isso tudo busquei no site do FIPE-Zap para poder trazer para vocês. E aí, quando a gente olha, se a gente fizer um comparativo entre eles aqui, a gente está falando de 0,71 e 0,78, ou seja, 0,75% em média praticamente de valorização que a gente precisaria somar aquele 0,48. E aí vocês vão falar assim, Saulo, mas também, né, o ano passado aqui na região de Ribeirão foi um ponto fora da curva, valorizou-se demais, uma coisa que é exceção. E a taxa Selic do preço que está não é uma exceção, ela estava 2 até esses dias. Mas tudo bem, para a gente poder ter um argumento um pouco mais palpável aqui nesse sentido, eu busquei informação até dos últimos 3 anos, para a gente ter um pouco mais de base para isso.
E aí nos imóveis de um dormitório a gente tem nos últimos 36 meses 0,58, nos imóveis de 2 dormitórios 0,52. A hora que eu fiz uma média de toda essa informação que a gente tem, eu chego que a valorização aqui que a gente pode considerar tranquilamente 0,6% ao mês. Isso sem fazer muita força, tá? Porque eu acho que dependendo do imóvel que você investir, que com certeza você vai buscar um imóvel com características muito especiais, ele pode ter uma perspectiva ainda muito maior do que essa de valorização. E aí agora a gente pode chegar na conclusão efetiva de qual é o rendimento que aquele imóvel vai te trazer. Então se a gente traz uma rentabilidade líquida mensal de 0,48 e a gente traz uma valorização que aquele imóvel tem de 0,6 que a gente falou, opa! A gente passa a ter um combinado de 1,08% ao mês e não só o 0,48% que as pessoas geralmente conseguem trazer. E aí quando a gente compara com aquele que a gente calculou lá atrás de um rendimento médio de uma renda fixa hoje, para que você não passe sustos no mercado financeiro, que você saia um pouco mais desse âmbito especulativo que ele traz também, a gente está aí com uma taxa de 0,8%, né, contra uma rentabilidade aqui do imóvel de 1,08, que é muito superior. Isso tudo para a gente quebrar um pouco desse paradigma de falar que imóvel traz pouca rentabilidade, tem pouca liquidez, imóvel é um investimento mais caro, mais complicado, é só para quem é apaixonado, para quem é antigo, que o mercado financeiro é o moderno. Não, imóvel traz sim uma rentabilidade maior que o mercado financeiro. E quanto ao assunto é liquidez, tudo bem, na hora que você optar por vender, tem pessoas que demoram ali 2, 3, 6 meses, podendo chegar até 1 ano de demora para venda. Mas nos investimentos da própria renda fixa também acontece isso, porque a maioria deles, você precisa assumir um compromisso com o banco para poder ter uma rentabilidade um pouco maior e chegar nos melhores números que você tem. E os outros tipos de investimento, que a gente falou de renda variável, de investimentos alternativos, de fundos imobiliários, esses oscilam muito. Então, por mais que você tenha a possibilidade de vender naquele dia aquele investimento, se ele estiver no período de baixa, você para isso tem que assumir um prejuízo significativo e você não vai querer, então o que adianta você ter a possibilidade de venda se você pode estar num momento não atrativo? Então o assunto liquidez também, eu acho que aqui é um ponto favorável para o imóvel que a gente tem e que é pré-conceito das pessoas de que esse é um problema que o imóvel tem. Então o imóvel pode trazer para a gente uma rentabilidade significativa e uma liquidez muito importante também, fazendo dele a melhor opção de investimento para você fazer nos dias de hoje. E agora, para a gente finalizar, eu queria até falar sobre um assunto para você que quer ir um pouquinho além. Você que quer algo a mais até do que o imóvel pode te entregar, porque você realmente entendeu tudo aquilo que a gente falou e está engajado e fala, não, eu vou investir no mercado de imóvel, mas eu quero entender as nuances que ele tem, que muitos influenciadores falam sobre isso, mas eu te estimulo a você fazer a sua conta, porque hoje é muito fácil da gente simular algumas situações em função da internet, que a gente tem acesso a ferramentas que antes só o gerente do banco da gente trazia. Então, eu fiz uma situação também que, além do imóvel ser o melhor investimento que você pode fazer, ele te traz uma oportunidade que é única. Então, eu fiz uma simulação onde eu peguei, em vez de comprar o imóvel à vista, ou seja, em vez de colocar na conta todo o valor do imóvel, eu simulei uma situação onde a gente compra o imóvel dando 50% de entrada e a gente financia com o banco 50%. Hoje você pode facilmente entrar no site dos principais bancos do Brasil, aí, Itaú, Santander, Bradesco, a própria Caixa, e simular também as suas opções de financiamento para você entender um pouco desse número. Eu sei que existe um trauma de dívida, tá, gente? Muita gente fala, poxa, não, financiamento não, eu não gosto de ter dívida. Mas olha que boa que essa dívida é. Quando eu fiz essa simulação com 50% de entrada e 50% financiando, a primeira parcela do financiamento, ela tinha uma diferença para o valor da rentabilidade que a gente calculou lá atrás, ou seja, da rentabilidade mensal só, tá? Só o aluguel, ou seja, a primeira parcela do financiamento e o aluguel, a variação delas era em torno de R$80, ou seja, praticamente a mesma coisa. Em um ano, elas se equilibravam, tá? Então isso quer dizer o quê? Que em um ano, o aluguel estava pagando a minha parcela de financiamento. E como muita gente fala, e a gente precisa repetir aqui porque é um assunto importante, o aluguel, ele só aumenta. A minha rentabilidade daquele imóvel, ela só aumenta porque os contratos são corrigidos por algum índice, seja ele o IGPM ou qualquer outro índice que você adotar. E o valor da parcela do financiamento, ela só diminui. Então, a partir desse um ano, você começa a ter um ganho aqui com relação ao aluguel para sua parcela. E enquanto tudo isso está acontecendo, você está recebendo a valorização mensal daquele imóvel que você comprou. Só que com um pequeno detalhe.
A gente quantificou antes que a valorização mensal aqui na minha região aqui estava em torno de 0,6%. 0,6% do valor total do imóvel. Mas a gente não investiu o valor total do imóvel, a gente investiu metade, a gente investiu 50%. Então, bem-vindo ao milagre do mercado imobiliário, o único que te permite ganhar sobre 100% do valor investindo só metade. Então essa taxa de 0,6, instantaneamente ela dobra de valor. Ou seja, você recebe uma valorização que é o dobro daquilo que o mercado, o investimento convencional imóvel entrega. Então aqui você consegue ter uma taxa de valorização muito atrativa e que ela vai aumentando ao passar do tempo por causa daquela diferença que a gente falou, do aluguel que sobe e da parcela do financiamento que desce. Nesse cenário, a gente consegue tranquilamente receber aí percentuais de rentabilidade do imóvel. Faça essa sua conta na sua casa. Vai ser ali na casa de 1,2, 1,3 e subindo. Então, assim, o mercado imobiliário, ele é sim um mercado de muitas oportunidades. E ele é para aquelas pessoas que, primeiro, sabem fazer conta, sabem se apoiar em bons produtos, bons empreendimentos e bons imóveis e não tem medo de fazer e de quebrar os paradigmas que o pessoal do mercado financeiro, do próprio mercado em si mesmo, trazem para a gente. Então hoje, além do mercado imóvel ser a melhor opção de investimento que você tem, ele tem muitos caminhos para você potencializar ainda mais os seus ganhos financeiros com o seu investimento. E para você que gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, fez sentido para você, venha conhecer os imóveis da Tecnoarte, porque quando a gente fala em rentabilidade, imóveis com características especiais como os que a gente tem aqui de localização, de acabamento, de produto, enfim, eles têm um potencial de valorização ainda maior do que os que a gente trouxe aqui. Então não perca tempo, siga os nossos canais para acompanhar as novidades de tudo aquilo que a gente traz para vocês, mas venham também conhecer todo o nosso portfólio de produtos para que você possa fazer o melhor investimento imobiliário possível, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.